tudo bem? Estamos de volta hoje, terça-feira, 24 de agosto. Temos o primeiro momento da aula com a professora Tatiane Soares, língua portuguesa. E, meus queridos alunos, quero dizer a vocês que não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade. Sejam bem-vindos e não esqueçam disso, que o poder está dentro de vocês. Acreditem em vocês, que vocês vão conseguir fazer com que todos os sonhos se tornem realidade. E, para a gente concretizar isso, eu trouxe hoje para vocês uma leitura maravilhosa. Então, senta que lá vem a história. A história de hoje tem o título O Melhor Amigo da Bengala. Esse livro foi escrito por Karina Alves e Mari Meira e ilustrado pelo nosso Rony Boom, que a gente já conhece. Se você presta atenção nas nossas leituras, você já ouviu esse nome, Rony Boom. Aqui ele ilustra muito bem as histórias que ele é convidado para ilustrar. Então, vamos lá conhecer o melhor amigo do Bengala? Da Bengala? Olá! Meu nome é Bengala e vou contar para vocês a história do meu melhor amigo, o Marquinhos. Marquinhos era um menino alegre e brincalhão. Adorava mostrar o sorriso e cumprimentar todos na rua como bonitão ou bonitona. Era o seu jeito carinhoso de falar com as pessoas. Seus pais e suas duas irmãs estavam sempre presentes na escola, em casa e na vida do Marquinhos, o que lhe dava muita força diante dos obstáculos que encontrava no seu dia a dia. Oi, bonitão! Fala, bonitona! Vocês estão vendo aí, hein? Eu e Marquinhos morávamos num bairro simples do Rio de Janeiro e seu esporte preferido era o futebol. Adorava jogar com os amigos na rua e sempre que tinha jogo na TV ele sentava ao lado do vovô Manduca para assistir às partidas. Era a hora mais feliz do seu dia. Marquinhos amava ficar ao lado do seu avô e do meu também, é claro, sempre vestindo seu uniforme de futebol. E como todos nós somos diferentes e cada um tem as suas habilidades, ele se destacava por ser o melhor goleiro de todos os tempos. Marquinhos tinha uma perna mais fina que a outra e para ele era mais difícil correr pelo campo, pois andava mancando. Por causa disso, ele sempre jogava no gol e treinava muito, porque queria ser o melhor goleiro de todos. Vovô Manduca era seu maior incentivador e sempre o levava para treinar, pois sabia que sem apoio não existiria resultado. Marquinhos foi crescendo, começou a praticar outros esportes e era muito focado nos estudos. Queria ser o maior economista do país. Eu nunca saí de perto dele porque sabia que conseguiria realizar todos os seus sonhos. Estava ali para incentivá-lo, nunca deixá-lo cair e também para jamais deixá-lo desistir. Ele entrou na faculdade, começou a trabalhar, viajou para muitos países, casou com a mulher mais bonitona do mundo e teve 2 filhos, mas nunca deixou o esporte de lado. Praticava natação, canoagem e se apaixonou pela bicicleta. O esporte foi, até hoje, uma ferramenta que promove a saúde, melhora a qualidade de vida e foi quem mostrou para meu amigo Marquinhos que a vida era possível, mesmo diante de tantas barreiras. Eu, ao lado de Marquinhos, todos esses anos, vi o quanto ele foi desafiado a desistir, mas também vi em seus olhos a força para continuar a jornada da vida, mesmo sofrendo com a falta de acessibilidade. Eu estive ali firme e forte ao lado dele, não deixei cair, mas presenciei bullying, muito preconceito e muita intolerância por causa da sua deficiência. Ele teve poliomielite, ele não escolheu ser assim, mas é muito feliz do jeito que é e nós temos que respeitar, incluir e transformar nosso mundo em um mundo cada dia melhor. Até porque se Marquinhos não fosse assim, nós não seríamos melhores amigos por todos esses anos, não é mesmo? Marquinhos é hoje um grande ser humano, ele ama e é rodeado de amor. O amor foi um ingrediente fundamental na vida dele. Eu aprendi com ele e gostaria de deixar também esse ensinamento para vocês, leitores. Amem o próximo, amem, semeiem amor, amem sem olhar o corpo físico, amem sem olhar a cor da pele, a religião, amem sem discriminação. Pois só o amor e o respeito ao próximo têm o poder de transpor todas as barreiras impostas pela nossa cultura excludente.
Todos e todas juntos podemos promover a inclusão. Vamos manter a chama do amor e da esperança acesa dentro de nós. Por esse amor e respeito, eu e Marquinhos continuamos melhores amigos e vamos juntos para todos os lugares. Nós queremos construir um mundo melhor, com pessoas doces, informadas e abertas à diversidade humana. E você aí de casa? Você é aberto à diversidade humana? Você ama sem distinção alguma? Se não, comece a praticar. Comece a amar sem distinção alguma. Comece a praticar esse ato maravilhoso, que é o ato de amar. Amar sem distinção. E ajudar as pessoas a verem, através do amor, esse poder que elas têm dentro delas para continuar e transpor todas as barreiras. Agora vamos para o nosso gênero em foco, que é o texto informativo, científico. Depois dessa bela história, ter aí um poder que vem lá de dentro para conseguir estudar e aprender tudo que a gente está ensinando para vocês aqui em nossas aulas na TV. Relembrando aqui o texto informativo, relembrando sim, não é chato não. A gente tem que relembrar, a gente tem que ter esse mapa conceitual aqui de frente para a nossa mesa de estudo, na nossa sala, um lugar que a gente mais passa o dia, para a gente não esquecer. Lembrando que esse texto informativo apresenta dados, explicações de forma organizada sobre determinado assunto. A intenção dele é informar, dar explicação sobre um assunto, nesse caso, assuntos científicos, não esqueçam. A linguagem e a construção é uma linguagem precisa, clara, objetiva e geralmente formal. Explicações detalhadas, com o uso de percentuais, uso de palavras próprias da área, ciência, tecnologia, saúde, a organização em blocos de assunto. O leitor são pessoas interessadas no assunto apresentado e pessoas interessadas em novos conhecimentos, em aprender, em sanar as curiosidades, porque muitos textos informativos científicos, eles vêm bem pequeninos, com aquelas curiosidades, e ainda assim são informativos científicos, que nós não sabíamos, mas passamos a entender e saber no momento que a gente lê, tá bom? Vamos para a nossa hora da atividade com as habilidades que nós vamos trabalhar hoje, ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, que é a habilidade F15LP02. Como é que é essa ativação de conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto? Nós vamos ver os atores sociais envolvidos, no caso os interlocutores, o espaço, é o contexto de circulação, a fonte, onde aquele texto, onde a gente encontra aquele texto e onde ele circula, e os propósitos comunicativos, que é a finalidade e o gênero. Beleza? Preparados? Peguem aí o lápis de vocês na página 84, tá? Eu vou dar aí 30 segundinhos para vocês encontrarem o livro de vocês, porque eu não falei no início, mas a gente vai trabalhar primeiramente o lápis, tá? Opa, terminamos. A página inicia com essa introdução. Linguagem e construção de textos, comparando textos informativos. As informações que você leu foram encontradas em uma revista. Que informações? As informações lá daquele box informativo sobre os elefantes. Veja agora as informações sobre o elefante encontradas em um verbete dicionário. O que é um verbete? Conjunto de significados, explicações referentes a uma palavra. Os verbetes são organizados em ordem alfabética. Olha só, observe como aparece o verbete e suas partes neste dicionário. Aqui a gente tem, a palavra de entrada, que é elefante. Aqui a gente tem a mesma palavra separada em sílaba, para você saber quantas sílabas tem a palavra. Essa daqui tem 4, então ela é polissílaba, né? E a classe gramatical dessa palavra, nesse caso, é um substantivo, um nome de animal, portanto, um nome comum. Vejam como o dicionário é importante e é para gente inteligente, porque ele traz todas essas informações dentro de uma paginazinha, tá? Então, o que é o elefante de acordo com o dicionário Aurelino? É um mamífero quadrúpede de grande porte, pele áspera, tem orelhas grandes e moles, patas grossas, cauda fina e presas de marfim. O elefante tem também uma grande tromba que usa para pegar qualquer coisa.
Com ela pode levantar objetos muito pesados. É o maior animal terrestre com até 3 metros de altura e 5.000 quilos. Vive na Ásia e na África, alimenta-se de vegetais. Na Ásia, o elefante é utilizado como meio de transporte. E o feminino de elefante é elefanta. Até isso o dicionário traz. Bom, aqui vocês percebem que tem mais informações além das que a gente viu no box informativo, certo? Então, eu quero que vocês olhem para esse texto de novo e localizem quais informações que vocês têm a mais do que nos boxes informativos. Já deu para ouvir o que eu li, né? E agora a gente vai para as questões. Agora eu quero ver, considerando as informações desse verbete, marque aquelas que você já tinha lido no texto informativo da revista Recreio. Vamos lá? Você leu que é um mamífero, que tem orelhas grandes, que tem presas de marfim, que vive na Ásia e na África, que é quadrúpede, que alimenta-se de vegetais? Vamos lá, 30 segundos aí para vocês responderem, porque eu vou já dar a resposta. Então, marquem quais dessas informações que estão aí vocês já tinham lido no box informativo. Quero saber só as que vocês já tinham lido, não quero saber as que vocês leram no verbete, tá bom? Ok? Então, vamos lá. A gente viu lá no box informativo que o elefante é um mamífero, que ele tem orelhas grandes e que ele alimenta-se de vegetais. Nós tivemos essas informações adicionais no verbete. Tem presa de marfim, vive na Ásia e na África e é quadrúpede, o que nos leva à letra B. Agora, escreva uma informação nova que o verbete apresenta. Quais são essas informações? Presa de marfim, vive na Ásia e na África e é quadrúpede. Então, escrevam essas informações aí, sem perder tempo, e a gente passa o nosso próximo texto, que a gente vai ler de novo, sim. Maravilhas do mundo, o mundo e seus feitos extraordinários. Por que o arco-íris tem formato de arco? Na verdade, os arco-íris são circulares, mas você somente vê metade deles porque o chão os atravessa. Você pode ver isso quando avista um arco-íris de dentro de um avião, quando você pode ver o formato inteiro. Os arco-íris totalmente circulares são conhecidos como esplendores do céu. Os arco-íris se formam quando a luz solar brilha através de gotículas de água, causando uma reflexão dentro da gotícula, bem parecido com um prisma. Esta reflexão resulta em uma coleção de cores brilhantes que são vistas do céu, um arco-íris. Enquanto isto explica as cores, a ciência hoje em dia não tem ideia de por que todas as reflexões se combinam no formato familiar de arco-íris. Bom, o que a gente percebe aqui nesse texto? Esse texto tem um título, tem uma explicação do fenômeno aí que é o arco-íris, e lá embaixo a gente tem aqui a fonte, certo? Estranho, mas verdadeiro, repleto de fatos e acontecimentos bizarros. É um livro, tá, gente? Estranho, mas verdadeiro. E aqui é a parte do livro que a gente está lendo. E ele foi escrito por Michele Gerlach. Com certeza, essa pessoa que escreveu é o quê? Uma especialista no assunto. Por isso que ela escreveu esse texto. Ela estudou para escrever esse texto, embora ele seja um texto de fácil compreensão. Mas houve um estudo, porque você imagina se eu chegasse e dissesse para você que está aí em casa, escreva sobre o arco-íris. Do seu conhecimento, do que você conhece sobre arco-íris, você acha que escreveria tudo isso? Não. Eu respondo porque eu também não escreveria tudo isso, porque eu não tinha, pelo menos antes de ler esse texto, esse conhecimento sobre arco-íris. Eu ia escrever que o arco-íris aparece no céu. Olha só o que eu ia escrever, ele aparece no céu quando tem uma chuva muito forte, que vai ser um temporal, e Deus manda o arco-íris para que a chuva seja mais amena, para tirar aquele temporal. Eu escreveria isso e falaria das cores que eu vejo, mas não assim, porque eu não estudei sobre arco-íris para descobrir tudo que tem nesse texto, tá bom? Quem você acha que escreveu o texto? Para que público-alvo foi escrito? Foi escrito por uma criança e para crianças? Por um idoso e para idosos? Por um especialista e para o público em geral? Ou por um especialista para quem se interessa pelo assunto? Olha aqui, ele foi escrito só para crianças? Por crianças? Só para idosos? Por idosos? Ele foi escrito por um especialista, que no caso é a Michele Gerlach, e para o público em geral. Dentro desse público podem ter pessoas que se interessem ou não. Quem se interessa vai ver, quem não se interessa não vai ler, tá?
Onde encontramos esse tipo de texto? Em supermercado, cartazes e folhetos? Em lojas de brinquedos e revistas? Em revistas científicas, livros e sites de internet? Ou em jornais ou lojas de brinquedos? Vamos lá. Em supermercado, tá fora. Loja de brinquedo, tá fora. Revista científica, dentro. Livros, dentro. Site de internet, dentro. Que nos leva à letra C. A letra D está errada porque tem loja de brinquedo. A gente não encontra esse tipo de texto em loja de brinquedo. Beleza? Qual a finalidade do texto? Divulgar que o arco-íris atravessa o chão? Informar por que o arco-íris tem formato de arco? Entender o significado de esplendores do céu? Aprender o significado da palavra bizarro? Bom, a gente sabe que a finalidade dos textos informativos científicos é informar e explicar. Logo, a letra B é a nossa alternativa correta. Informar porque o arco-íris tem formato de arco. Essa é a finalidade desse texto, beleza? Bichos que moram em mim, que a gente já leu, lá bem dentro de você vivem pequenos organismos. Eles se concentram nos órgãos que fazem parte da sua digestão, mas a maioria mora mesmo no seu intestino. São mais de 1000 espécies de micro-organismos trabalhando sem que você desconfie. É a sua microbiota intestinal. Entre as bactérias que vivem dentro de você, existem as protetoras, que fazem bem, e as nocivas, que fazem mal. É o bom funcionamento do corpo, e o bom funcionamento do corpo depende de um equilíbrio entre elas. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, podem aparecer de sintomas indesejáveis, como diarreia, prisão de ventre, excesso de gases, famoso PUM, até doenças como obesidade, diabetes, entre outras. Ao longo da vida, os seus hábitos serão fundamentais no desenvolvimento da sua microbiota. Alguns hábitos contam ponto a favor dela, a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos são os principais. Já outros hábitos adquiridos ao longo da vida, como preferência por comidas industrializadas, uso excessivo de antibióticos ou fumar, são um empurrão e tanto para o desequilíbrio das bactérias intestinais. Como eu falei para vocês na aula passada, esse texto foi escrito em conjunto. Todas essas pessoas que vocês estão vendo aqui, que são especialistas e trabalham aí na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e o Núcleo de Alimentação, Saúde e Ambiente, NASA, CST e COGEP. Vamos para as questões. Quem você acha que escreveu o texto? Quem vocês acham que escreveu? Olha aqui a nossa setinha. Todas essas pessoas: Vanessa Natividade Marinho, Débora Kelly, Oliveira das Neves, Lohane Carvalho Meloni e Cíntia Borges Silva. Essas informações estão lá na fonte do texto, por quem ele foi publicado, por quem ele foi escrito e onde ele circula, tá? Circula aí para o público em geral, mas ele sempre é escrito por pessoas que são especialistas no assunto, tá? Onde encontramos esse tipo de texto? Revista de moda? Revista de fofoca? Revista de ciência para crianças ou revista de culinária? Um texto está falando de comida? Está falando de roupa? Está falando da vida dos outros? Não, é um texto de ciência para crianças, porque é uma revista específica que fala na linguagem e para as crianças, beleza? Qual a finalidade do texto? Falar sobre insetos que habitam o nosso corpo? De novo, os insetos? Não. Aprender o significado de microbiota? Também não. Informar sobre as bactérias que moram em nosso corpo? Divulgar os hábitos intestinais das pessoas? Informar sobre as bactérias que moram em nosso corpo. Essa é a finalidade do nosso texto. Repetindo aqui para vocês, para não esquecerem, ficar gravadinho na mente, tá? Nosso próximo texto é o texto João de Barro. Vamos ler comigo? O ninho dessa ave é praticamente uma casa. Tem a forma de forno e é feito de barro. Nenhuma outra espécie faz igual. Erguido pelo macho e pela fêmea em conjunto, olha só, os dois trabalham juntos, eles são companheiros mesmo, tá, gente? Fazem a casinha junto. O ninho de João de Barro proporciona segurança para os ovos e a prole do animal. Como ele é construído em forma de espiral, vocês lembram? O que é espiral, professora Tatiane? Lembram aí do caderno de vocês, aquele caderno que tem o aramezinho? É naquela forma ali. A sua entrada não dá direito para a câmara interna, onde ficam os ovos ou os filhotes. Antes, é preciso passar por um corredor curvo, ó, tem uma curva, são inteligentes. Assim, ovos e prole estão protegidos de vento, de chuva, né? Por ser tão engenhoso, o ninho do João de Barro costuma ser disputado por outras aves. Ainda mais porque a espécie constrói um novo ninho a cada época reprodutiva. Se ele vai reproduzir de novo, ele não quer aquele ninho antigo, tá? Ele constrói outro.
novinho em folha. Pássaros como o canário da terra e a andorinha parda costumam ocupar ninhos de joão de barro que encontraram vazios e às vezes até expulsam os seus donos para ficar com a casa. É mole? Então esse texto aqui de novo da revista Ciência Hoje das Crianças, o público-alvo são as crianças, o principal, mas outras pessoas também leem, mas ele foi feito para elas, tá? Vamos às perguntinhas. O texto do Pássaro João de Barro, publicado na revista Ciência Hoje das Crianças, foi escrito com a finalidade de anunciar uma marca de ração de pássaros? Não, né? Dar informações científicas sobre essa espécie de pássaro? Ensinar a construir uma casa de João de Barro? Divertir os leitores com uma história inventada sobre o João de Barro? Letra D está fora, não foi divertir, porque não é uma história inventada, é uma história verdadeira. Também não foi ensinar a construir, porque a gente não consegue, não temos detalhes suficientes para aprender e nem podemos, porque é algo específico desse pássaro. Então, é dar informações científicas sobre essa espécie de pássaro, beleza? O ninho de João de Barro é feito por quem? Pelo canário da terra e pela andorinha parda? A gente viu que não. Elas fazem disputar o ninho e às vezes expulsam eles depois que eles já passaram aí da fase reprodutiva. Somente pelo macho? Também não. Somente pela fêmea? Também não. Pelo macho e pela fêmea em conjunto. Eles são companheiros, então eles fazem juntos. A letra D é a nossa resposta correta. O ninho de João de Barro proporciona segurança para os ovos e a prole do animal, por quê? Por que proporciona essa segurança? Porque é construído em forma de espiral e os ovos ou os filhotes ficam protegidos em uma parte interna. Para alcançá-los é preciso passar por um corredor curvo. Sua entrada é tão estreita que apenas os pássaros da espécie de João de Barro conseguem passar. O João de Barro constrói um ninho, mas abriga os seus filhotes no ninho de outras aves, como o canário da terra e a andorinha parda. Ou o macho de João de Barro fica vigiando durante o dia e a noite a entrada do ninho, expulsando os intrusos que queiram ocupar sua construção. Não, ele não fica, a gente não falou sobre vigiar. Eles não ficam vigiando, não. Ele abriga lá no ninho do canário da terra e andorinha parda? Não, esses dois é que vão e disputam o ninho do João de Barro depois que passa a época reprodutiva. Proporciona segurança porque a entrada é estreita e apenas os pássaros da espécie conseguem passar? Também não, porque se o canário da terra e a andorinha parda ocupam esse ninho depois da época de reprodução, outros pássaros podem passar, né? Então, por que é? Letra A, porque é construída em forma de espiral e os ovos ou os filhotes ficam protegidos em uma parte interna. Para alcançá-los é preciso passar por um corredor curvo. Mas, professora, como é que os outros animais que disputam conseguem depois ficar no ninho? Eles ficam no ninho, mas eles não passam por esse formato curvo. Eles ficam lá na parte de fora, que é antes dessa câmara curva, que eles fazem especificamente para os filhotes, tá bom? Por que a girafa tem um pescoço tão comprido? Para começo de conversa, não é só o pescoço que é comprido, ela é toda muito alta. Mas acredite, os antepassados da girafa não eram assim. Esse animal foi adquirindo essa característica ao longo de muitos milhares de anos, num processo de transformação que se dá de forma lenta e é chamado de evolução. Essas transformações ou mutações que resultaram na girafa com a aparência que conhecemos hoje, aconteceram no material genético dos ancestrais dela, ou seja, os genes do animal, que são estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo, guardando o que podemos chamar de código de suas características físicas, começaram a sofrer mudanças. Com isso, alguns filhotes passaram a nascer um pouco mais altos e com o pescoço um pouquinho mais comprido. Provavelmente, o fato de serem mais esticados permitiu que esses animais tivessem acesso a novas fontes de alimento, ou que pudessem perceber a aproximação de predadores com antecedência maior. Assim, esses filhotes mostraram maior capacidade de sobreviver do que os outros. Eles estavam, portanto, mais bem adaptados ao meio em que viviam. Como consequência, ao se reproduzirem, acabavam deixando uma quantidade maior de descendentes, sendo esses muito altos. Então, ao longo de algumas gerações, o número de animais com o pescoço um pouco mais comprido foi aumentando, até que toda essa espécie estivesse dominada por animais com tais características. A esse tipo de situação, os cientistas chamam de seleção natural. Esse processo se repetiu algumas vezes e em cada uma delas, o resultado era que a população dos ancestrais da girafa ia se modificando. Ao mesmo tempo, esses animais iam se especializando em se alimentar das folhas que se localizavam nas partes mais altas das árvores. E em resposta a essa necessidade, seu pescoço ia se alongando ainda mais a cada geração.
Quando todas essas características se estabilizaram em uma população de animais que hoje conhecemos como girafas, a espécie estava definida. Assim como as girafas, todos os seres vivos, inclusive nós, humanos, são resultados de processos evolutivos. Cada vez que os indivíduos se reproduzem, pequenas alterações do material genético acontecem espontaneamente. Portanto, podemos dizer que estamos todos em constante evolução. Esse texto é do Helder Lima Queiroz, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável, e foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Que gênero textual é esse? Muito fácil para vocês. É fábula? Conto? Informativo científico? Ou jornalístico? E de cara a gente responde que é informativo científico, porque traz aí descobertas científicas em relação à girafa, que nós não sabíamos até ler esse texto. Que nós já lemos em outras situações, mas até ler ele a gente não sabia, tá? Quem escreveu e qual o público-alvo? Bom, quem escreveu, a gente trouxe aqui, lá no finalzinho do livro, o suporte foi o Helder Lima Queiroz, e o público-alvo são crianças. Bom, ele foi escrito por um especialista no assunto, como está em uma revista científica para crianças, este é o seu público-alvo, e todos que se interessam pelo tema também. O que eles querem atingir são as crianças, mas outras pessoas também leem, como nós professores, para poder ensinar para vocês e ministrar aula para vocês, beleza? Qual a finalidade do texto? Bom, divulgar informações científicas, especialmente para as crianças, mas também para os que se interessam pelo tema, tá bom, gente? Então, essa é a finalidade. E onde é comum encontrarmos textos como este? Sites infantis, lojas de conveniência? Não. Revistas infantis, escolas e jornais? Aí tem escola, né? Revistas científicas e sites da internet? Ou bancas de supermercados e jornais? Bancas de supermercados e jornais não? Revistas infantis? Bom, ela tem que ser científica, não somente infantil. Então, a letra C é a nossa alternativa correta. Revistas científicas e sites da internet. E aqui termina a nossa aula, beleza? Tchau e até segunda-feira. Beijos da professora Tati Soares e fiquem com o professor JJ. Beijão para vocês.